Galho vai sair sempre no lado de fora de uma curva, tipo aqui dentro não vai sair galhos aqui, entende? Então o que tem de galho aqui dentro saindo, pela própria sombra que a natureza vai fazer por causa da copa dessa árvore, acaba que não vale a pena, a planta não desenvolve, porque o sol não bate, ela não desperta as gemas e acaba não brotando nada. Então isso aqui tudo morre naturalmente. Então o que tá aqui assim, eu vou tirando, entende? O que sai para baixo, eu vou tirando. Bem-vindo à live das terças, esse é o projeto da Como Fazer Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir a oportunidade para tirar as dúvidas sobre o universo do bonsai todas as terças às 19 horas. Espero vocês. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre tropicais, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar um pouquinho em cima dessa caliandra aqui, o que se faz normalmente em estética. Nas tropicais em si, tá? Então eu vou deixar o pessoal entrar e nós vamos falar um pouquinho sobre. Enquanto isso, eu vou abrir um pouquinho, que eu gosto de trabalhar com a planta. Primeiro, mostrar bem aqui a parte de base, pra gente dizer o que tá fazendo, né? Senão deixa o povo um pouquinho meio sem saber. Então vamos mostrar ao máximo a base dela. Essa aqui é uma caliandra que está lá na Fuji Bonsai. Então eu peguei uma lá, puxei, olhei, dá para trabalhar, então vamos embora. É uma delas. O legal é que vai ficar semi-pronta já, né? Então uma das coisas que a gente faz primeiro, né, gente? Mas sem qualquer planta, né? Dá uma descobridinha aqui no substrato. Nem que seja de leve, só para ver onde que tem a base dela, vai que tem um nebare, alguma coisa assim. Então é interessante a gente abrir um pouquinho isso daqui. E a gente vai falando sobre o que faremos aqui. Vou tirar minhas ferramentas, já deixar aqui na mão para não perder tempo. Não vamos fazer aramagem, essas coisas assim, tá? O que a gente vai fazer hoje é poda e falar sobre a estética dela, o que a gente deve fazer em cima disso. Então eu vou deixar minhas tesouras já aqui na mão, para não perdermos tempo. Os alicates, tesoura, a planta está sem mato, com substrato plano e totalmente sem abaixadinha aqui assim já, né? Então eu não boto muito mais para baixo aqui, gente, porque na hora que a gente rega, como esse aqui é um substrato que veio de cultivo, ele não é um substrato muito drenante, então, às vezes, se a gente molha, a água vai toda embora. Então, é legal, né? São dicas de cultivo normal que eu estou dando para vocês também. Então, eu vou deixar mais aqui, que aqui é importante, porque tem lá o fundo cinza, vocês vão conseguir ver bem. Lógico que não vão conseguir ver muito agora, tá? Porque tá uma zoeira. Então, quem quiser fazer aqui um print do início e do final, vale a pena, tá bom? Então, andiamo, deixa eu ver aqui. Bem, eu acho que eu não consigo bater foto de como tá aí para fazer esse print, para botar depois para vocês. Mas de toda forma, depois eu bato uma foto só da planta como finalizou, tá? Ela tá essa zoeira aqui, quando começa é isso aqui, né? E vamos falando sobre o que tirar e o que deixar, tá bom? Bem, já são 7h15, então tá legal, tá? Estamos com 8 pessoas assistindo, tá ótimo. Isso vai depois pro YouTube, lá no canal da Como Fazer Bonsai, então não se preocupem. Então eu vou falar alguma coisa, gente. Deixa eu botar meu óculos aqui, porque daí, ó, eu vejo melhor. Assim, existem coisas em tropicais principalmente, que é diferente de juníperos, tá? Que são plantas que meio que são óbvias. O que acontece? Um galho vai sair sempre no lado de fora de uma curva. Tipo, aqui dentro não vai sair galhos aqui, entende? Então o que tem de galho aqui dentro saindo, pela própria sombra que a natureza vai fazer por causa da copa dessa árvore, acaba que não vale a pena. A planta não desenvolve, porque o sol não bate, ela não desperta as gemas e acaba não brotando nada. Então isso aqui tudo morre naturalmente.
Então o que está aqui assim, eu vou tirando, entendeu? O que sai para baixo, eu vou tirando. Eu tenho que ter o quê? O que está saindo em par. Às vezes sai para cima, não faz mal. Na hora que eu estilizar, eu passo um arame e abro em forma de palma, né? Mas o que tá, ó, tipo aqui tá um toco mais grosso, muito para cima, não adianta também. Então eu vou lá e arranco isso. Não vai fazer falta. Eu não deixo isso em calhandra, pedaços de toco mais grossos, tal, para fazer madeira morta. É uma madeira mole e é bem complicado de fazer madeira morta. Então apodrece muito rápido. Então eu vou escolhendo aqui os galhinhos para poder deixar e vou vendo o que vale a pena ou não. O que sai para baixo eu tiro tudo, normalmente o que sai para cima também. Tira os toquinhos, as coisinhas velhas, aonde tem... Então isso aqui dá até para tirar isso aqui. Trabalhar com ferramenta mais suave. Ó, então isso aqui já dá para tirar tudo. Depois eu faço o formato da copa. Primeiro eu vou selecionar os galhos que eu quero que façam parte da nossa copa, tá? O primeiro galho dela, tá? O primeiro galho dessa árvore qual que é? É esse aqui embaixo, ó. É muito grosso. Deixa eu virar para vocês verem, ó. E é muito embaixo. Esse galho não me interessa. Ele sai de baixo demais, do meio de uma curva, não favorece nem essa curvinha, que até não dá para ver que está aqui no nebário. Então eu vou tirar esse galho, é um galho importante que se tire. E vocês vão ver como ele vai valorizar a base dela, porque assim não está valorizando a base dela. Então eu vou tirar e já vou mostrar para vocês. Vou virar para mim, tá? Para tirar. E vocês vão ver. Ele tem dois galhinhos fininhos e um grosso. Vou tirar com um alicate lateral e vou acabar ele aqui, ó, com um alicatezinho bola que vai dar acabamento. Pronto. Um golpe só. Então virando para vocês agora, deixa eu até tirar um pouquinho mais aqui da base. Aonde vai ser praticamente o que vai acontecer? Eu vou escolher uma frente. É a melhor frente, melhor parte da árvore, que é onde vai ser observada. Então essa frente é importante que eu escolha ela, levando em consideração várias coisas que a gente já conversou em várias lives, em aulas, nos cursos, né? E algumas coisas nós vamos falar de novo. Então eu tô limpando essa base mais um pouquinho e vou mostrar para vocês como ficou agora a diferença. Olha lá. Estão vendo que tem essa base que vem para o lado aqui, ó, que faz um movimento. Antes de fazer toda essa curva, tem esse movimentinho aqui com o nebário. De repente tem até alguma coisa aqui que está um pouquinho mais alto, mas eu não vou destruir isso aqui agora. Deixa eu pegar um arame para mostrar para vocês como se marca a frente de uma planta. Então, normalmente, gente, o que a gente faz para marcar a frente de uma... Coloca um galinho ou dois galinhos, três galinhos ou três arames. Eu gosto de fazer o quê? Eu faço uma trave e pronto. Essa trave, o que acontece? Eu vou dar uma direção onde a gente vai observar, que vai ser o caminho do olho, onde então eu escolho bem a frente dessa árvore e coloco, espeto essa trave, dando essa direção. Então eu já vou mostrar para vocês. Olha lá. Então aqui é óbvio que não é. Então vocês vão olhar de frente aonde alinha essa trave e é a frente da árvore. Então tá aqui. Esses galhos estão aqui para frente, mas depois eu posso aramar, botar ele mais para cá. Não faremos isso agora, como eu falei. O que faremos é a seleção e deixar ela pronta. Até porque ela é uma árvore que está lá na loja. E eu não quero mexer demais, porque pode ser que alguém compre e queira fazer isso. Então eu vou ter que até, inclusive, capaz de atualizar a foto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo o galho que está para cima demais, que está para baixo demais, que está se atravessando, vários galhos que saem do mesmo lugar, galhos que saem dentro de uma curva. Então o que seria? Vamos pensar, eu tenho aqui um primeiro galho dessa árvore, esse aqui. É o primeiro galho. O segundo galho normalmente é um galho que sai do lado oposto. Não um candelabro, mas ela um pouquinho mais para frente, tá?
E lá atrás eu tenho um galhinho de fundo. Então, olha aqui, eu tenho esse galho aqui, é um galho de fundo. Então, Fabiano, isso aí é o bonsai ABC, né? Que é aquele que se faz todo quadradinho. Sim, mas quando a gente pega uma espécie que é cultivada em cultivo mesmo tipo, isso aqui veio lá da Bonsai do Campo. Então, são árvores mais ou menos planejadas para serem muito parecidas. Então, isso daqui vai ser uma caliandra, essa aqui é uma caliandra brevips, né? Chamada também de selói, e ela vai ficar no estilo moyogi, que é o ereto informal japonês, porque ela praticamente foi fabricada para esse tipo de coisa. Não é igual a árvores que a gente pega na natureza. A coleta em si da natureza, óbvio que vai fazer formação de árvores com muito mais caráter, árvores mais grossas, com madeira morta, coisas mais diferentes, complicadas, sempre únicas. Essas aqui ficam meio parecidas, mas é a cara que dá daquele bonsai e tudo mais tropical. Então o que eu vou fazer? Eu tenho esses galhos e aí eu vou o quê? Eu vou meio que rodando essa árvore e pensando, aqui eu não tenho muita coisa, tenho um meio para cima. Consigo botar para baixo com um arame depois e fechar esse espaço? Sim. Se eu tivesse algum que estivesse saindo retinho, eu cortaria esse que está indo para cima? Cortaria. Então, não tenho nada, vou deixar. Entendeu? Então, a gente vai optando. Depois eu passo um arame e puxo ele retinho. Então, esse aqui eu preciso. Esse daqui tem um para cima e um para baixo. Aqui. Então, eu corto fora. Deixo só um, porque depois eu coloco ele para cá. E aí eu vou rodando, tá? Tem algumas áreas que tem galhos muito grossos saindo e bifurca mais fino antes. Ele sai grosso, bifurca mais fino. Isso que acontece que é a conicidade de ramos. Sai mais grosso e vai mais fino até a ponta. Isso é na forma natural. Se mantém a mesma grossura até o final, fica muito tubular. Tiro fora, porque agora eu consegui 2 galhos mais finos e fica melhor. Tem um aqui fazendo o terceiro, é uma bifurcação que se transforma em uma trifurcação. Tiro a trifurcação, escolho a melhor, ficam 2 laterais já. Então o que acontece com essas árvores? Quando a gente deixa muito tempo elas se formando e fazendo ramificação, acaba que ela fica com muita opção pra gente. E fica muito fácil de tu fazer a árvore praticamente inicial com apenas podas. Depois a gente faz alguma coisa de aramagem, tração, entendeu? Então acaba ficando muito fácil, né? Fácil que eu falo é muito mais fácil do que se não tivesse, né, gente? A gente sabe que bonsai não é uma coisa tão fácil, mas também não precisa ser difícil, né? É uma coisa que a gente faz estudando, aprende em grupo, né? Em escolas, em vários lugares, porém não precisa ser difícil a ponto de ficar botando barreira, tá? Então vocês estão vendo que eu estou já começando a podar eles, eu acabo meio que dando uma diminuída, né, na ramificação mais grossa e já vou tirando as pontinhas, porque eu já sei que essa árvore vai ficar mais ou menos aqui. Eu tenho que reduzir. Então, tudo que tiver seco, tudo eu já vou podando. O que sai para dentro da árvore, eu vou podando. Ó, tem coisas grossas, às vezes, que sai. Não faz mal. Isso aqui brota muito rápido, gente. Então, tem problema de cortar um pouquinho a mais? Sim, não precisa. Vai cortando devagarinho. Até pelo prazer da coisa. Eu demoro mais para cortar. Eu vou fazer mais rápido, porque vocês estão olhando, não vou querer fazer uma live aqui de 1 hora, com uma coisa que de repente é um pouco simples. Então, nós vamos, e eu quero abrir depois para vocês, para perguntarem. Então, eu já vou tirando, ó, tudo que sai para cima, eu vou tirando, e vai aliviando. Ó, deixa eu só tirar algumas coisas aqui, que vocês vão ver como já vai aliviando visualmente. Porque é muito pesado quando tem ramo demais. Eu quero deixar metade, metade, tá? Então eu vou tirar todo o toquinho, tudo que está saindo para o lado errado, tudo que está grosso demais e depois eu posso dar uma diminuída. Deixa eu só dar uma olhada aqui, para eu dividir bem a metade e metade aqui, para mostrar para vocês a diferença aqui no ao vivo.
E vocês já vão marcando aí as perguntas que vocês vão ter para fazer, porque depois a gente abre para pergunta e fica batendo papo. Caso vocês tenham alguma planta e queira mostrar aqui, fazer um ao vivo comigo, eu abro aqui, é só pedir, a gente abre e a gente vê, discute sobre a planta de vocês, tá bom? Então, vamos, quem quiser participar, essas lives estão sendo feitas para isso. Vocês não estão aproveitando porque não querem, tá? Mas a ideia principal e original dessas lives é o quê? Fazer com que tenha participação do público, dos alunos que estão vendo e de pessoa que também não é aluno, não precisa ser aluno para participar dessa live. Então, Fabiano, eu tenho uma planta aqui que queria que tu visse, vamos bater um papo sobre. Bora! Mostra ela e a gente vai conversar. Tá certo? Já deixa preparada, bota uma luz boa nela aí na hora de fazer a live e a gente abre. Ó, vou mostrar para vocês agora. Olha lá. Aqui à frente. Tá vendo a diferença? Olha como a metadinha dela já tá mais ou menos. Ó, olha como tem menos ramo no meio e como ela já tá num formatinho bacana. Tá vendo só? Legal, né? E eu vou continuar. Vou tirar tudo que está incomodando. Vou aqui na parte de trás agora. E vou continuar aqui. Tá? Quem quiser, vai marcando aí, gente. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e para colaboração. Aqui, quem quiser entrar, né? Colaboração que eu digo é quem quiser colaborar com o vídeo. Entrar no vídeo, falar, bater papo, fazer perguntas ao vivo, conversando. É para isso que é o intuito disso aqui. Agora eu vou cortar um pouquinho mais rápido, porque como você já viram o processo, é o mesmo pro outro lado, né? Então eu vou vendo sempre o que eu preciso tirar e vou arrancando fora. Tem coisa que sai, que tá para cima, que não precisa, então a gente já vai tirando, já vai deixando ramificado. Cuidado para não ficar com a mão muito nervosa, né? E começa a cortar coisas a mais. Então, vamos cuidar com isso. Lógico que eu tenho muita prática, então eu acabo tirando um pouquinho mais rápido, mas não vão se empolgando, o Fabiano cortou rápido pra caramba, então é assim que faz. Não, pera lá, né, gente? Depois de 15 anos, vocês também terão, ou não. Vamos lá. Quando a gente roda, a gente vê também a parte lateral e vê que às vezes não cortou o suficiente. E aí, vamos cortando, tá? Tem coisa que... Às vezes é bom cortar um pouquinho mais, que está incomodando, coisas que estão dois saindo no mesmo ponto. Tem coisas que incomodam mesmo, sabe? Porque depois, quando for começar a passar arame e colocar o patamar no lugar, é uma encrenca, sabe? Porque tem galho demais. Então não faz mal deixar galho de menos, ó. Aqui tem um, esse daqui é importante, mas tem coisa aqui no meio que não precisa. Então, vou lá e tiro. Um que sai dois, né? Ele bifurca, tá vendo? Vocês estão vendo que bifurcar é fazer dois assim, ó. Então ele sai. Depois, na hora de aramar, o cara coloca no lugar aqui, ó. Aqui também. Então a gente vê, tem um aqui, tem outro ali, tem outro aqui. Tá. Esse aqui não vai precisar, tá confundindo com o outro. Tira, ficou mais leve, na hora, ficou bem melhor. Ok, tirou. Esse de cima tá confundindo com o outro que tá abaixo. Arranca fora. Esse também, sai para cima e sai para baixo. Não, vamos deixar menos. Esse aqui. Então, às vezes a gente não vê isso numa pegada só. Então temos que ir rodando ela umas 2, 3 vezes para achar tudo que tem que tirar do lugar, que tá deixando pesado demais. Eu sei que vocês estão olhando a árvore, ela já tá ficando bem mais legal. Tá ficando bem mais leve, vai ficando mais suave o desenho. E ela já tá prática. Depois que ela encher tipo de dia, essa árvore vai abrir todas essas folhinhas, ela vai ficar praticamente perfeitinha já. Porque ela já tem muita opção de galho e eu não precisei nem passar arame nela. Eu vou só dar mais uma compactadinha a mais aqui, para ela ficar um pouquinho menor. Porque eu sei que ela vai além aqui. Então, vamos dar só uma diminuída.
pouquinha coisa, mas já vai tirando aqui, já ela mostra bastante a diferença. Ó, tem uns galhos aqui que tá demais, sai. Ó, praticamente, gente, foi feito. Olha só, aqui é a frente dela. Estão vendo que esse daqui tá para frente, ele vem mais pro lado. Então ele vai vir aqui. Então aqui a gente tem, vamos lá, ó. Aqui a gente tem um primeiro galho e aqui a gente tem o segundo galho. A gente não deixa de lado, assim, a gente deixa ele mais aqui. Porque aqui no fundo eu tenho um galho de fundo bacana para fazer. Aqui fica muito longo, mas ele tem esse galho que sai aqui, ó, que legal. Esse galho já fecha aqui. E aí você vai espiralando ela. Se quiser botar, bota um araminho. É legal botar arame em tudo. Primeira pegada, bota um arame em tudo e posiciona tudo certinho, coloca os patamares no lugar, né? Deixa eu ver aqui se esse aqui vai ser necessário, porque tá meio me incomodando. Não, ele fica legal botar ele aqui. Então, fez a primeira, ele deu aquela inchadinha, ficou o arame no lugar, os galhos no lugar, tira o arame, é só poda, porque ele tá pronta para poder só fazer na podinha. E aí começa a ramificar feito louca. Essa planta é uma planta que já está pronta para ir com vaso, tá? Porque ela está muito adiantada. Bitola de galho, movimento, ramificação, ela está no finalmente mesmo, nos acabamentos que a gente chama de refinamento. Então o que pode fazer? Pegar ela, botar arame nela inteira e fazer o transplante já. Pode fazer? Agora? Agora ainda não. Deixa passar o inverno, que está o inverno parecendo um verão, mas, né, pelo efeito de laninha, a gente não pode achar que vai ficar assim e daqui a pouco ela dá uma friaca danada e a planta pode sofrer um pouco, principalmente por ser tropical, uma caliandra que tem a folhinha muito fina. Então temos dessas frescurinhas com ela. Se fosse uma planta tipo um buchinho, aí já é mais fácil, tá? Então, Círios, eu vou deixar ela aqui do ladinho e vou tentar ver com vocês aí. Se alguém tiver vontade de fazer aparecer aqui comigo para bater um papo, ter alguma dúvida, quer mostrar alguma planta, ou ter dúvida sobre essa planta, ou sobre a estética de tropical. Então eu vou dar uma olhada aqui, parece que tem algumas... Tá, eu vi aqui que a Manu Ferreira tentou entrar, mas aí eu tava falando ainda. Boa noite, Nando. Deixa eu ver. Gente, comecem a perguntar a partir de agora, por favor, tá? Deixa eu só ver aqui, teve um que perguntou aqui, Diego Carvalho. Fabiano, primeiro galho você vai deixar crescer livre para engrossar? Sim, muito boa pergunta. A gente vê que o segundo galho, ele é um pouco mais grosso que o primeiro. Então aí o que a gente faz? A gente deixa crescer, ele engrossa, quando tiver na grossura que a gente já acha que é ok, a gente vai lá e corta e começa a ramificar de novo. Essa planta é uma planta comercial, ela está na Fuji Bonsai. Então provavelmente eu não vou ficar com ela, fazer isso ou fazer aquilo, entende? Por que eu fiz isso aqui nela, mas eu não... Deixa eu até ver aqui. Se vocês entrarem no site e comprarem ela, o código dela é 10 CAL, 10 CAL de Caliandra 12. Então esse aqui é o código dela, vai estar lá, aí ela vai já com a estilização pronta, tá? Tá com preço bem legal. Então, por isso que não, mas se você comprar, com certeza ela vai ter já isso daí. Eu tenho mais umas duas desse calibre aqui, ali, e de repente eu posso pegar um outro dia, caso vocês se interessem, a gente trabalha mais em cima disso. Até porque cada uma é cada uma, embora sejam parecidas, mas é interessante, né? Porque são tropicais, é o que a gente mais trabalha, e a caliandra é uma planta que a gente trabalha demais no Brasil. Primeiro por essa aqui ser uma planta nativa, então é uma planta ótima para a gente trabalhar. Tem um preço bom e fica muito bonita. Essa caliandrinha é muito bonitinha para trabalhar, tá? Então tá, beleza, Diego? Essa foi a tua pergunta, beleza? Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Rodrigo perguntou aqui, ó. Após esse procedimento, há necessidade de um reforço na adubação, cultivo normal? Cara, eu tô no inverno, então eu não preciso de muita... Se tu trabalha com adubação química, eu nem acho interessante agora, mas se eu, tipo, aqui trabalho com organo mineral, eu continuo só. Não precisa botar nada mais, nada menos. Muito pelo contrário, agora ela está com menos folhagem, então ela vai precisar de um pouco menos de água, né?
Tem gente que faz o que? Vai ali e desfolha. Agora, como se eu tivesse feito isso aqui na primavera, eu desfolharia para ela renovar a brotação. Porém, a gente está no inverno, então eu vou deixar para quê? Porque quando ela está com verde, ela abre e ela faz a fotossíntese, ela puxa a bomba dela, né? Que é o quê? Para puxar a água de baixo para cima, ela tem que soltar por cima e aí ela puxa de baixo, né? É assim que funciona, né? Então, não vamos tirar a folha dela agora, vamos deixar ela que está numa época, não está dormência, porque aqui não está chegando nesse nível. Mas semana passada a gente chegou a 2 graus aqui na nossa região, não, no Rio Grande do Sul, aqui chegou, eu acho que a 10, 9 graus, 8 graus, sei lá. Então foi bem friozinho e ela dá uma parada, né? Mas é uma semana, depois já volta, então acaba não tendo muita coisa, tá? Vamos ver aqui se tem mais algum. Então não precisa de nada, continua normal, tá, Rodrigo? Continua, não precisa fazer nada de, vou botar mais adubo, menos adubo, não, até porque nem é época. Então, a época de agora, o que acontece? Eu continuo com adubação orgânica, organo-mineral. Por quê? Porque se você continua fazendo isso, a não ser que você mora em um lugar mais quente, aonde realmente precisa de uma adubação forte o ano inteiro, porque ela não tem parada de crescimento. São Paulo para cima, onde não dá muito frio. Beleza. Fora isso, não. Mas, como a gente está com pouco frio aqui, continua com a tua adubação normal, como se não tivesse parada. Tá? Porque toda a micorriza, todos os micro-organismos que estão no substrato, se tu parar de fazer a adubação orgânica, tu vai matar uma montoeira, principalmente no frio. Se der frio, né? Tudo que eu estou falando, vocês estão levando em consideração o microclima da localização que vocês estão e tudo mais, né? Nada Brasil, a gente sempre tem que ficar falando isso, né? Que o Brasil é grande demais para a gente dizer, olha, façam isso, sendo que cada microclima muda demais, né? Então tá, Rodrigo, é isso aí. Então vamos lá. Aqui o Figueiredo, outro Figueiredo. Entrando na primavera, pode desfolhar a caliandra para renovar a folhagem? Sim, esquentou, viu que ela começou a dar sinal de brotação, tu pode. Só que assim, se tua folhagem não estiver feia, deixa ela ficar um pouquinho e faz mais quando estiver mais quente. A caliandra tu pode fazer umas 2 desfolhas no meio da primavera, assim, eu acho mais interessante, aí dá uma renovada. E se ela queimar a folhagem toda no verão e uma outra vacilo de água e tudo mais, aí no meio do verão tu desfolha ela de novo. Então tem gente que desfolha até 3 vezes, mas eu acho que não, 2 é mais seguro. O Ney Bastos está perguntando, já pode fazer essa poda e logo após fazer a aramação dela, ou melhor, dar um tempo para dar uma recuperada? Cara, essa época, em tropicais, tu pode fazer, tá? Não tem problema nenhum, não. Tu pode pegar, já fez a podinha dela, deixa a folhagem agora, tá? É uma época que vale a pena deixar a folhagem, porque senão aí tu faz ela sofrer muito, sendo que tem que recolocar a folhagem no inverno. Então deixa a folhagem, faz do jeito que eu estou fazendo aqui, passa um arame, coloca no lugar, são tropicais, são extremamente fortes, e mantém ela no sol, mantém no sol. Se fizer transplante, que agora eu acho melhor não fazer, faça o transplante daqui a pouco, quando começar a esquentar, tranquilo. Então tu vai pegar isso aqui, vai fazer, aramou, botou no sol. Ela começa a estourar broto, porque está no sol, não vai faltar água, né? Ela gosta de água. Já continua na adubação, pau na cara. Daqui a pouco, ela começou a fazer calor pra caramba, lá para agosto, tu tá vendo na previsão do tempo que não vai mais esfriar. Faz o transplante, tá? Faz o transplante, dependendo de como ela tiver, no transplante vale a pena, inclusive, fazer a desfolha no transplante, para ela se recuperar rápido. Quando ela estoura broto para cima, ela estoura a ponteira de ramificação de raízes e vem rapidinho. Tá certo? Beleza. Galerinha, se alguém tiver alguma planta, quiser participar ao vivo perguntando alguma coisa, só pede aí, a gente já coloca. Ou, caso contrário, se já estamos também em 15 para as 8, caso não queiram perguntar mais nada e não tenham dúvida com plantas em casa que queiram mostrar, a gente vai
deixar para próxima. E outra coisa, tá, gente? Quem quiser também dar sugestão de temas que precisam ver, pode pegar e botar até aqui nos comentários também, tá? Ah, eu gostaria de saber sobre tal coisa, vamos falar um pouquinho sobre tal. Aí, quem sabe, a gente coloca o assunto que vocês querem na live da terça que vem ou numa próxima. Botamos na fila, tá? Tá, então, gente, vamos lá. Eu tenho mais uma aqui do Ney. É questão de outras espécies. É recomendado fazer transplante agora, ainda no inverno, tipo figueira? Não, eu faço os transplantes, eu faço no início da primavera, fim de inverno, tá? Finalzinho do inverno, quando ela começa a ativar a bomba de seiva de forma mais forte, então eu vou lá e coloco ela para trabalhar. Aí eu faço transplante, porque daí não tem jeito. Se tu faz, eu sei que tem gente que trabalha dessa forma. Essa é a forma que eu tô falando, é que eu trabalho aqui na escola, no meu microclima, que é a Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça, que é do lado da ilha, que agora tá fazendo certo 25 graus no inverno. Então, né? Só que também a gente tem que ver que a gente tá com o fenômeno Laninha rolando agora, então tem tudo isso. Professor, essa árvore, que vaso para ela você recomenda? O Bonsai Casca Grossa tá perguntando aqui. Bonsai Casca Grossa, que tá sempre nas nossas lives. Muito obrigado, meu amigo. Cara, Caliandras, essa aqui tem uma flor rosa, a folhagem verde muito bonita. Ela é uma planta suavemente curvilínea, né? Então o estilo dela, que puxa mais o ereto informal, eu gosto de colocar em vasos redondos, ovais. Mais ou menos nesse caso aqui, ele tem que ter mais ou menos a profundidade da base dele, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, aí na hora a gente tem que ver, mas provavelmente, entende, mas você vê mais ou menos o que ele tem de base, mais ou menos a grossura, a altura do vaso. Isso de tamanho aqui, ó, deixando as pontinhas para fora, tá ótimo. Então seria, aí eu teria que pegar uma régua, mas não interessa para aquilo, né? Mais ou menos nesse tamanho, pode ser redondinho. Eu gosto muito de trabalhar com os redondos, mas pode ser oval também. De verde, azul, o esmalte, pode ser até um esmalte aí diferente, né? Mas eu tô falando se fosse um genérico, um verdinho para um azul. E sem esmalte também fica legal, uns terracota, um pouquinho, mas tem que ser um pouco mais claro, tá? Porque por ser tropical eu acho mais interessante, tá? Questão de gosto meu também e de estética de tropicais. Aí o Daniel Padilha pergunta ali como adubar para ter floração intensa. Cara, a planta que dá uma floração intensa é uma planta que está super bem adubada, não é super adubada. A super adubação não adianta. Existe um sistema na planta que acontece o seguinte, até esqueci o nome, mas o que acontece? Se tu põe adubo demais, nutrientes demais, sais minerais, além do que ela consome, aquilo transborda. Não adianta, ela não vai consumir, ela acaba largando, tá bom? Então não tem jeito, não precisa tu botar muito além. Tu tem que fazer mais constante. Tá sempre colocando uma adubação na planta, fazendo com que ela se alimente sempre. E aí ela vai estar sempre bem. Dificilmente vai dar uma praga. Quando vier a maturação da árvore para florescer, ela floresce bem, ela vai responder bem. Para isso, ela não pode ficar totalmente encharcada, não pode ficar totalmente seca, ela não pode ficar num lugar insalubre a ela, tipo com pouco sol, precisa de sol para florescer, tá? Então tem essas coisas. Fazendo o básico do cultivo, não tem erro, tá? Até gostaria de falar para alguém que ainda não tem o básico do bonsai, nós já abrimos lá o comofazerBonsai.com.br com o básico do bonsai, onde vocês sabem que ali não tem erro. Vão aprender e já entra num grupo também para tirar dúvidas e tudo mais da escola, tá bom? Então quem quiser aprender um pouquinho mais, como fazer bonsai.com.br para ter aquela base da nossa escola. O Diego Carvalho, parabéns pelos trabalhos em Lajeado. Obrigado, ficou bem legal. O segundo ano da escola foi muito bacana mesmo. A Caliandra Rosa é uma espécie interessante para fazer mamê. Estou fazendo alguns com mudas que retirei da minha. Sim, porque ela tem
A folhagem dela não é muito longa, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Essa caliandra, a tweed, não. A tweed é aquela caliandra que tem vários folíolos, que é da flor vermelha. Ela já é mais complicada, tá? Não dá para fazer mamê. Chorrim e mamê você pode fazer com a depauperata, que tem a folha bem miudinha, e a Celoi ou Brevips, que é essa aqui, também são super recomendados. Até dá para fazer com a Caliandra espinosa, mas ela tem uma folhinha um pouquinho maior, dá para diminuir, mas não seria o ideal fazer esse tipo de coisa. Tá? Então essa daqui seria perfeita. O substrato adequado, o Fabiano está perguntando, Xará, cara, um substrato adequado para uma caliandra, eu usaria o mais genérico possível, que seria o quê? 1/3 de cada entre, pode alguma coisa orgânica, né? Pode ser uma tufa vegetal, pode ser até uma casquinha de pinos, né? Uma tufa vegetal, pode ser 1/3 de pedrisco e 1/3 de caqueira cerâmica, caso você tenha isso. Se tiver coisas mais específicas, tipo a cadama, e aí é outro nível, porque é mais caro, não é tão fácil de conseguir. Então existe essa possibilidade também de fazer alguma mescla com esse tipo de material. Mas o mais simples é esse tipo de coisa que a gente trabalha, que é o caquinho cerâmico. Se tu quiser usar só o caco cerâmico e uma turfa, se não tem pedrisco, ok, usa um 20% de turfa e 80% de caco cerâmico. Fica super aerado, drena pra caramba e tem uma boa retenção de líquido. Perfeito, tá? Para grande parte das plantas. E bem, então falamos sobre, muito além da estética, né? Falamos bastante sobre cultivo. Eu fiz agora então toda a parte de poda dessa planta e a gente percebeu que poucos arames já vão deixar ela bacana, né? Deixa eu puxar para cá e sair daqui para vocês verem bem. Então a gente vê que poucos arames já vão deixar ela num formato bem adequado. Então falamos também sobre a aramagem que a gente deveria fazer, sobre transplante, épocas de transplante, material para transplante e vaso. Tudo sobre ela, acho que a gente deu uma aula de caliandra. E é isso aí. Poda drástica, tá perguntando o Daniel Padilha, assim, também dá para fazer, tá? Fabiano tá perguntando sobre madeira morta. Eu falei logo no início, eu não gosto de fazer madeira morta nela porque ela é complicada com madeira morta. Ela tem madeira mole e só se tiver alguma coisa muito grande que você não quer deixar, que ficou uma falha muito grande, quer deixar uma madeira seca, muita proteção. Mas vai embora rapidinho. Protege muito porque ela acaba umidificando e apodrecendo ela por dentro. Então o Fabiano perguntou da madeira, o Daniel está perguntando sobre a cicatrização. Não, a cicatrização dela é bem complicada, tem que deixar crescer muito. Vocês estão vendo tipo esse tipo de poda aqui? Vou puxar para vocês aqui. Ó, esse tipo de poda é uma poda muito difícil de fechar. Eu fiz agora, eu tirei esse galho aqui, ó, tá? Então o que que faz? Passa uma pastinha selante ali e vai, tipo, ó, todo ano, depois que faz aquele lábio de cicatrização, tu vai ali com uma faquinha, alguma coisa muito bem afiada e limpinho, e dá mais uma cortadinha e passa de novo a pasta e ela vai crescendo e a chance de fechar é bem melhor. Esse aqui também, como é uma planta de cultivo que está aqui para venda, eu não tenho isso aqui na minha bancada, eu acabo não cuidando dessas coisas aqui, porque é de rápido, o pessoal chega lá, o pessoal olhou, ainda mais essa aqui agora que foi estilizada, de repente a pessoa pode, eu quero comprar ela agora, que ela está prontinha, vou ter bem pouca coisa para fazer. O pessoal vai lá e compra ela, tá? A foto dela na loja, na Fuji Bonsai, não vai ser essa aqui, tá, gente? Ela vai estar meio zoeira, com pouca folhagem, inclusive. O código dela é 1010 cal de caliandra 12. 10 cal 12. Vocês vão achar lá, fujibonsai.com.br. Tá? Tem outras lá que não foram mexidas, mas é muito parecida. E tá tudo bem cabeludo agora. Caso vocês queiram que a gente faça mais disso daqui, podemos fazer na terça que vem mais um pouco, posso puxar, as outras estão lá. É só pedir ou fazer alguma coisa desse tipo aí. Tá bom? Vou ver aqui que estamos chegando no nosso horário, se tem mais alguma pergunta. Qual o tipo de vaso o professor escolheria? Então Rodrigo, tava falando aqui. Eu escolheria ou um redondo ou um oval, tá? Ele tem que ser... Aí, cara.
Ele tem que ser, pode ser um esmaltado, tá? Esmaltado verde. Bem, já estamos falando, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui é um Fujipot. Deixa eu botar aqui na frente, para vocês verem. Ver se fica legal. Deixa eu puxar aqui. Olha lá. Ó, mais ou menos assim na frente, né? Pra ver, ó, tá vendo? Um azul assim, redondo, esmaltado. Só que lógico, esse aqui é um esmaltado que eu não gosto muito de usar um esmalte muito duro. Então eu faço ele trabalhado porque o vaso fica único. Isso aqui seria um vaso próprio para essa planta aqui. Então, mais ou menos isso. Poderia colocar um vaso mais escuro também? Pode. Tipo um vaso assim. Ó. Ó. Fica mais sério. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma... Eu tinha falado em um verde. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa verde para botar isso daí. Tem, mas é muito grande. Mas só para botar a cor, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tipo, ó. Ó, tá vendo? Verde fica bom também. Só que esse vaso aqui é muito grande para ela. Mas daria. Tá? E assim, né? Tem vários tipos que dá para usar com essas cores, combinando daí tudo mais. Você sabe que eu gosto de trabalhar com várias cores diferentes. Né? Olha só. Esse aqui é um pouco mais profundo. Ah, mas eu quero deixar num vaso mais profundo mesmo e tal. Não consigo molhar muito, isso aqui seria um vaso bem legal para ela. Tá vendo só? E é isso aí, meus amigos. Esses vasos também estão lá na Fuji Bonsai, dentro da aba de vasos Fujipot. São vasos feitos pela minha pessoa, tá bom? Figueiredo, acertei então. Tem uma calendra rosa e um Fujipot parecido com esse. Ah, garoto! Coisa linda de Jesus. É isso aí, meu filho. Aí o bonsai Kaizuka Fabiano, porque não vimos muito no bonsai. Bem, eu vou responder essa pergunta, embora não seja do tema de hoje, e vou fechar a live, tá? Então o que acontece? O Kaizuka a gente não vê muito no bonsai porque não é uma planta muito fácil de fazer bonsai, não é uma planta muito boa para fazer bonsai, ela é uma planta, um junípero mais complicado. Então, se tu investe muito tempo em pegar um Kaizuka e daqui a pouco ele começar a perder galhos e tudo mais, e é muito triste. Então as pessoas acabam deixando, pegando coisas que são mais fáceis de trabalhar. Beleza? Então tá bom, muito obrigado, tá? Boa noite, Bonsai Chiru. Chegou tarde não, chegou no fim. Ai. Valeu, Diego, valeu, Bonsai Casca Grossa, Alexandre, Adriano entrou agora. Obrigado por todo mundo que tá aqui, tá? Que conseguiu ver a live, que comentou e participou. Quem quiser se preparar para a live da terça-feira que vem, pode pedir o assunto, um tema, e eu posso preparar alguma coisa para a gente conversar, bater um papo, e aí a gente vai falando semana que vem. Durante a semana a gente vai combinando. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui, e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus e tudo de bom, meus amigos.